Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus possa abraçar a todos vocês nesse instante. Nós vamos falar rapidamente hoje sobre a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola não era para ser polêmica, mas existe discussão sobre ela. Montaram uma doutrina baseada em uma parábola, o que diz respeito à interpretação bíblica. Você não pode montar uma doutrina em cima de uma parábola de forma alguma. E nós queremos aqui analisar um pouco essa parábola rapidamente. Eu não vou nem abrir a Bíblia aqui para ganharmos tempo. Você já conhece o texto, imagino eu. Então, a Bíblia diz ali, Jesus contou essa parábola. Os estudiosos, vários deles, dizem que essa parábola já existia. Cristo não criou essa parábola, ele contou uma história popular para dar uma lição sobre um determinado assunto. Tá, qual era o objetivo de Jesus ao contar essa parábola? Era falar sobre a avareza, pessoa mesquinha, a pessoa que tem tudo para ela e não ajuda o próximo. Ela vê o próximo passando fome, por exemplo, e não colabora com ele, não ajuda, etc. Então, esse é o objetivo. Agora, nós fugimos do objetivo principal, já começamos a andar em campo perigoso, né? Agora, o que é interpretado pelas pessoas? As pessoas interpretam que realmente existe um diálogo entre os mortos, o que é totalmente antibíblico. A Bíblia diz claramente que os mortos estão descansando, que eles perdem a consciência ao morrer. Isso é bíblico, está em Eclesiastes, está em muitos outros textos da palavra de Deus. Então, para você acreditar que essa parábola está sendo literal, que os mortos conversam, você vai ter que rejeitar simplesmente todo o resto da Bíblia. Vai rejeitar. Ok? Então, se você quiser aceitar essa parábola como literal, então vai ficar bem complicado também, né? E aí você não pode, segundo a regra de interpretação bíblica, você não pode misturar um texto literal com um texto simbólico. Você não pode falar, esse verso é literal, e esse? Esse é simbólico. Você não pode fazer assim. Por exemplo, lá o rico pede para Abraão, dizendo assim, peça para que Lázaro molhe o seu dedo na água e ponha na minha língua porque eu estou com sede, né? Então, se o inferno, de acordo com o que essas pessoas mesmo acreditam, o inferno é um lugar bem longe do céu e Lázaro está no céu, então, o Lázaro tem um dedão enorme, né, para chegar até o inferno e molhar a boca do rico, ou então o rico tem um linguarão, vamos dizer assim, um linguão, né, sei lá a palavra, deve ser um linguão, para chegar até o céu e conseguir molhar, né. Então, existe muita contradição, né, porque aí eu volto naquilo que os espíritas, de um modo geral, aqui eu não estou falando de kardecista, tá? Vou falar dos espiritualistas, né, do modo geral, acreditam que o espírito bebe, que ele come, que ele faz certas coisas, né? E então, quando Jesus disse, quando ele ressuscitou, traga aqui um peixe, um mel que deram para ele, o pão, ele falou, olha aqui, eu comendo, um espírito não come, né? Então, de acordo com o ensinamento da época, né, que o jeito que eles acreditavam no espírito não era o jeito que Cristo acreditava, né? Então, textos sobre o inferno diz que vai haver ranger de dentes, né? Então o espírito tem dentes, né? Então é muita contradição dentro de um texto só, tá? É muita contradição. O objetivo de Cristo não foi falar que o homem é imortal. O objetivo de Cristo ao falar esse texto não foi que o homem vai para o inferno ou para o céu imediatamente após sua morte. Não era esse o objetivo do texto. Então, como eu digo, se for pegar tudo literalmente, o texto deixa claro que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Pode ser o lixo que foi a vida do pobre, ele foi um traficante, matou, foi assassino, era pobre, então pode entrar. E o rico? O rico, ele foi generoso, ele ajudou muitas pessoas, ele empregou milhares de pessoas, mas ele era rico? Então não adianta, ele vai para o inferno. Se for ler a parábola literalmente, é assim. Rico vai se perder, pobre vai se salvar. E aí, como é que faz?
você aplica do jeito que você quiser, não existe uma ordem. Tá? Então, você, para ser honesto, ou você acredita que essa parábola é simbólica, ou você acredita que ela é literal, totalmente literal, o que é bem confuso. Repito. E outra coisa, né? Tem vários pontos, né? Você vai crer que Abraão, ele tá lá no céu não fazendo nada, né? Fica sentado lá, o mendigo estava no seio dele, né? E encostado lá, os dois ociosos, né? Sem fazer absolutamente nada. Nem Deus e nem o diabo são mencionados aí, né? Nessa parábola, né? Olha, fica muito confuso tudo isso, tá? Então, claramente, Jesus diz, claramente, João 5, 28 e 29. Ele diz assim, que uns vão ressuscitar para a salvação, outros vão ressuscitar para a condenação. O que quer dizer esse texto? Que a salvação ou a condenação virão depois da ressurreição, não antes. Não tem ninguém sendo salvo no céu antes da ressurreição, não tem ninguém sendo condenado ao lago de fogo e enxofre antes da ressurreição da condenação. Está claro ali. Agora, quando nós mostramos esses textos para as pessoas que não querem aceitar, então elas nem interpretam esse texto. Não, ela fala, não é isso, o pastor lá da igreja me ensinou diferente, o ancião me ensinou diferente, não, a irmã lá teve uma revelação, né? Olha, cuidado com essas coisas, né? Se a pessoa tem uma revelação contrária à palavra de Deus, isso é abundante nas igrejas. As pessoas terem revelações contrárias à palavra de Deus, e as pessoas aceitam assim, numa boa. Eu lembro, antes da pandemia, aí uma mulher chorando, um áudio que eu recebi, que eu vi, foi revelado a mim, o Rio de Janeiro sendo invadido pelas águas, oh glória, oh Senhor, e gritando, e não aconteceu nada. Nenhuma ressaca teve no Rio de Janeiro. Não, a profecia dessa mulher não se cumpriu, porque não veio de Deus, né? Talvez a pessoa dormiu até de barriga cheia, teve um pesadelo lá. Não, cuidado. Você não pode ficar se apegando a coisas que não estão na Bíblia. Tem pessoas que elas não são bem resolvidas com a vida. Ela é brigada com o marido, ou com a esposa, ou com a família, ou com os amigos. Ela é brigada com o mundo. Então, para ela, essa ideia do inferno, da pessoa ficar queimando para sempre, ela gosta. Porque ela está toda machucada. Sabe aquela história de quem está amando e quem está sendo amado não enche a paciência dos outros? Está em paz? E é verdade, infelizmente. Quando você vê alguém aí na tua igreja, na tua vizinhança, de fuxico, arrumando encrenca, você pode investigar a vida dessa pessoa. Não está legal, ela está quebrada, a vida dela está quebrada, ela tem pecados ocultos. Né? Isso é uma outra coisa. Meus queridos, se você acha esse texto difícil de ser entendido, e eu vou confessar para muitos ele deixa ele de lado um pouco. Estuda o restante da Bíblia, amadurece no conhecimento, depois você volta lá e vê se você entende melhor. Tá? O pesquisador sincero da palavra, e eu estou me incluindo aqui, hein? Ele não bate um martelo assim toda hora, assim, aqui acabou, não quero ouvir mais ninguém. Não, você ouve, você não precisa nem concordar, mas você tem que ouvir. Pondera, pensa, pesa na balança para ver os argumentos da pessoa. Né? Agora eu vou concluir o que eu estava falando e acabei mudando de assunto. Uma pessoa que está em pecado, ela não vai entender a Bíblia. Ela pode ser a pessoa mais intelectual do mundo. Tá? A boa comunhão com Deus é necessária para ter uma boa interpretação bíblica, correta. As coisas do Espírito parecem loucura para o homem. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo, tá? Não é o Espírito não suposto que está lá no centro de Macumba e sai de lá e vai para a igreja do lado, né? Tem muitas histórias assim, não é desse que eu estou falando do Espírito Santo. Então, comunhão com Deus. Antes de estudar a Bíblia, orar, jejuar se for preciso, diante de um grande problema, para entender melhor. Tá? Pessoas que estão com o estômago abarrotado de comida o tempo todo não vão atingir um conhecimento limpo, claro. O cérebro precisa estar livre, leve, para ele poder entender, para receber
a comunicação do Espírito Santo. Se a pessoa tem ódio dos outros, ela tem prazer em ver a pessoa queimando, ela vai se abraçar a essa doutrina, mesmo que seja errada, ela não quer saber, ela fala, não, é verdade, pronto. Ela quer que seja. Ela quer que seja. Agora, mais uma coisa, cuidado quando você concorda com Hollywood, tá? A indústria, eu já falei dos pagãos outro dia, todos os pagãos falam que o homem é imortal, todos. É engraçado, né? Você concordar com o paganismo, né? Nós não podemos concordar com o paganismo em nada. Lembra quando eu falei do sábado, rapidamente? O pagão não guarda sábado, nunca guardou, ele guarda domingo. Muito antes de Cristo, lá na Babilônia, Egito, domingo sempre foi um dia sagrado para o paganismo. Tá? A imortalidade do homem sempre foi maravilhosa. As pirâmides estão lá, as pirâmides são provas de uma crença na imortalidade da alma. E agora chegamos, então, a algo que eu não falei no canal até hoje. Hollywood. Hollywood acredita em quê? Que o homem, ao morrer, descansa ou ele vai fazer uma bagunça, né? O filme Ghost, por exemplo, eu não estou falando que Ghost veio de Hollywood, porque eu nem sei, mas vamos pegar esse filme que fez tanto sucesso, né? Ah, que lindo, né? Ele foi assassinado, aí ele tinha que falar com a noiva dele, proteger a noiva, né? E as pessoas aplaudem, né? Mas isso é totalmente satânico. Não é de Deus. Deus não concorda com Hollywood, Hollywood não concorda com Deus. Será que é difícil de entender isso? Será que nós vamos ainda brigar com o Espírito Santo? Nos apegarmos às coisas dos homens? Esse texto essa parábola de Lázaro e o rico tem uma coisa importantíssima, é a parte mais importante, e ela é rejeitada. Eu falo, as pessoas só podem ser cegas. Qual é a parte mais importante da parábola? Abraão dá uma solução profunda para esse problema, para que a pessoa não se perca, porque ali está falando de uma pessoa que se perdeu, né, e queria voltar para falar para a família, né? Abraão falou, olha, o que ele falou? Eles têm Moisés e os profetas. Não precisa ninguém ressuscitar, ainda falou da ressurreição, para ir lá falar com eles. Não precisa. E aí que vem a coisa fatal. Esses que acreditam na imortalidade da alma rejeitam Moisés e os profetas. Falam assim, não, isso é velha aliança, velho testamento, não aceito, não vale mais. Não é engraçado? A melhor parte da parábola, a parte da parábola que Abraão traz a solução, estudem Moisés e os profetas, eles rejeitam. Eles rejeitam. Por quê? Porque não gostam de Moisés, dos profetas, não gostam. Pregador moderno hoje, ele vai no púlpito e fala assim, boa noite, boa tarde, sei lá, sabe, assim, passa mel na boca dos membros, vamos abrir no Evangelho de João, aí ele lê 2 textos, 3, e não sai dali. Não sai dali. Não tem base, não tem profundeza, não tem mensagem para o nosso tempo, né? Então, você vai responder para Deus individualmente. Você vai estar diante de Deus no juízo individualmente. Não adianta chegar no dia do juízo e falar para Deus, mas senhor, a minha igreja ensinou assim, o meu pastor me ensinou assim. Cada um vai responder por si. Deus fala, por que você não estudou sozinho? Por que você não buscou a verdade sozinho? Por que você aceitou uma doutrina que falaram para você que era pagã? Por que você aceitou uma doutrina que falaram para você que é aceita por Hollywood? Você vai ter uma boa resposta para isso? Pode a Bíblia estar de acordo com o paganismo e com Hollywood? Eu vou responder, não. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você ama a verdade, assista aos nossos vídeos, compartilhe a verdade com as pessoas que você ama e com aquelas que você não ama também, porque elas também precisam ouvir falar da verdade divina expressa na palavra de Deus, sem dedo humano, sem interpretação humana misturada com a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós possamos alcançar tudo aquilo que Ele deseja para nós, em nome de Jesus. Amém.